Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de caminhada para a Terra Prometida, tempo de passarmos pelo deserto para fazermos a experiência do poder de Deus em nossas vidas, que no meio de nossas dificuldades, problemas, perseguições, nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos conduz. O tempo da Quaresma é podermos refazer o caminho do Êxodo, que é também a nossa própria vida. Durante toda a nossa vida, nós somos chamados a sair da escravidão e caminharmos para a Terra Prometida, a deixarmos a vida e o homem velho para caminharmos para uma vida nova. Assim acontece também na Quaresma, em que nós somos chamados a olhar nossa própria vida, vivemos essas escravidões dos faraós da vida, das nossas vidas, e experimentarmos o poder de Deus que nos faz passar para a Terra Prometida, passando pelo deserto, passando pelo Mar Vermelho, renovando a aliança no Monte Sinai e nos levando durante esse tempo, esses 40 dias que já estão a bom curso de caminhada, que todos nós também fazemos essa mesma experiência anual que nos ajuda a refazermos esse caminho espiritual em nossa vida, que tem consequências na prática de cada dia. Nós somos chamados a fazer essa experiência, meus irmãos e irmãs, de deixarmos a vida velha, o homem velho, para caminharmos na vida nova, na graça de Deus, no dom do Senhor. E nos acompanha cada ano, durante o tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade, que nesse ano é com a juventude. Fraternidade e juventude, com o tema Eis-me aqui, envia-me. É uma resposta do jovem diante do chamado da igreja para fazer discípulos entre as nações. A Quaresma tem essa oportunidade para nós de olharmos um pouco também esses aspectos sociais da juventude, vemos nossa responsabilidade social, ao mesmo tempo que nós sabemos que nos prepara para viver a nossa jornada mundial da juventude no próximo mês de julho, onde queremos acolher com muita alegria os jovens que estarão em nossas casas, em nosso país, em nossa cidade aqui do Rio de Janeiro, para viver justamente essa alegria da partilha de experiências cristãs na diversidade de nações, de etnias, de idiomas que nós queremos viver cada vez mais. Caríssimos irmãos e irmãs. Esse terceiro domingo da Quaresma começa com a leitura do Êxodo, leitura primeira, que justamente fala do Senhor que olha para a escravidão do seu povo. Moisés, que é chamado pelo Senhor, diante da sarça ardente, né, para dizer, você é chamado a ir levar o meu povo para a libertação, a deixar a escravidão. Né? Eu sou o Deus de teus pais, disse o Senhor a Moisés, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Né? E eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus corações. Sim, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Por isso, meus irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma, justamente Deus que olha para nós e vê nossas escravidões, vê a nossa situação, de muitas vezes estamos aí sob os faraós da vida, que são os nossos pecados, situações as mais diversas, e que vê o nosso encontro para poder nos levar adiante para uma vida nova. E para isso, justamente, nós temos o novo Moisés, que é Jesus Cristo. Né? O Cristo Senhor, que é o novo Moisés que nos conduz para a Terra Prometida. Ele é justamente aquele que nos dá a água da vida, o alimento do deserto da vida, e é realmente a luz que nos conduz por esse deserto para a Terra Prometida, para estarmos com o Senhor. Não é? E Moisés estava a dizer, na leitura do Êxodo, não é? Que vai anunciar ao seu povo justamente isso,
o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, enviou-me a vós. E esse Deus que se diz, eu sou aquele que sou, eu sou o existente. Eu sou aquele que existe antes de tudo, além de tudo e acima de tudo. Deus quis estar conosco, nos criou e nos quer também que nós tenhamos uma nova vida. E Moisés foi chamado para poder conduzir o povo da escravidão para a terra prometida. E nós sabemos que hoje nós somos chamados a fazer esse mesmo trajeto, essa mesma caminhada. O tempo da quaresma, podemos fazer essa caminhada com o novo Moisés, o libertador por excelência, Jesus Cristo, nosso Senhor. O tempo da quaresma se abre para nós, meus irmãos, se abriu para nós, com essa possibilidade de cada um de nós também olharmos nossa própria vida e vermos nosso pecado, nossos erros, para vermos as escravidões e experimentarmos que o Senhor vem e quer nos conduzir para uma nova vida. A experiência quaresmal, a experiência batismal, a experiência da vida nova, parte justamente dessa realidade, caríssimos irmãos e irmãs, das escravidões da nossa vida. Vemos como somos escravos, como temos tantas coisas que nos amarram, nos angustiam, nos atrapalham e, consequentemente, atrapalham os outros também, devido aos nossos pecados. Mas o Senhor vem ao nosso encontro. Eu ouvi a aflição do meu povo. Quando nós tomamos consciência do nosso pecado, quando nós tomamos consciência das nossas aflições e clamamos ao Senhor, Ele não deixa sem resposta. Assim como enviou Moisés, nos envia o seu Filho, Jesus Cristo. Uma vez por todas, Ele veio para ser esse caminho de volta, para a casa do Pai, para a terra prometida, para a vida nova. Que enquanto nós caminhamos, supõe de cada um de nós a nossa abertura de coração para assim viver. Portanto, a palavra do Êxodo, justamente, para nós, recorda um pouco essa nossa caminhada nesse tempo da quaresma. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, coloca também São Paulo dizendo assim que os nossos pais, ele faz um pouco a história desse caminho, né? Estiveram debaixo da nuvem, sabemos que a nuvem durante o dia conduzia o seu povo, todos passaram pelo mar, passaram do Mar Vermelho, todos foram batizados em Moisés, na passagem do Mar Vermelho, sob a nuvem e pelo mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. Jorrar a água da pedra, os alimentos caíam do céu. Ou seja, a experiência da providência do Senhor na caminhada do deserto, né? Porque todos bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E São Paulo já interpreta aqui dizendo que esse rochedo era Cristo. Já é o anúncio daquele que é a fonte da água viva, aquele que é a nossa vida, que é nosso alimento, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim é, meus irmãos e irmãs, que também nós, né, sabemos que o alimentar-se da Eucaristia é o pão da vida, né? Assim como nossos pais se alimentaram do maná no deserto, nós temos o pão da vida, né, que sacia a nossa fome espiritual, a nossa vida por toda a eternidade. Assim como também bebemos do seu sangue, assim como também buscamos em Cristo a nossa vida verdadeira. Portanto, aquele que nos mostra que tudo se cumpriu em Cristo, como nós lembramos bem, né, em Cristo tudo se cumpre, lembrava disso na semana passada, recorda para nós também, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a fazer essa travessia com o Senhor pelo deserto, nos alimentando. E continua, porém, a carta de São Paulo aos Coríntios, dizendo que esses fatos aconteceram para ser exemplo para nós. Por quê? Porque apesar de terem visto tantos sinais, nem todos estavam correspondendo à graça de Deus. Nem todos estavam vivenciando tudo isso. E a maior parte deles morreu e ficou no deserto. Muitos deles passaram e, embora tenham visto esses sinais, ficaram no deserto, né? E lembra Paulo, são um exemplo para nós, para que nós não murmuremos, como alguns deles murmuraram, e também quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, né? Ou seja,
Sabemos que o povo murmurou, reclamou, nem sempre soube escutar a voz de Deus e enxergar esses sinais. Por isso, a segunda leitura, a primeira carta aos Coríntios, recorda essa travessia, recorda o povo de Deus que caminhava e justamente lembrando todas as graças do Senhor, os sinais que nem sempre o povo soube ver, né? Nem sempre soube também acolher e, consequentemente, a viver uma vida nova. Por isso, lembre, são sinais, né? Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más como fizeram aqueles no deserto, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma nos ajuda, de um lado, a ver que nós somos chamados a fazer essa travessia, esse caminho de volta para a Terra Prometida, caminho para Deus, que aqui nesse mundo fazemos na vida espiritual, na conversão, até o dia em que nós voltarmos para a pátria definitiva que é estar com o Senhor. Mas enquanto nós assim vamos caminhando, queremos cada dia ver, né, como o Senhor é fiel e vai nos retirando das nossas escravidões, dos faraós das nossas vidas e nos conduzindo pelo novo Moisés para a Terra Prometida e para enxergar os sinais e por isso viver uma nova vida. E no Evangelho, Jesus vai lembrar um pouco isso, desses sinais e do tempo que nós temos, né? Ele vai lembrar de algumas coisas que tinham acontecido, né? Do respeito dos galileus, notícias que chegaram, que Pilatos tinha matado e misturado com o sangue, né, com os sacrifícios que ofereciam. E também, né, sobre os 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, né? Jesus fala, pensa que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Ou ainda, pensa que esses 18, não é, eram mais culpados que todos os outros moradores de Jerusalém? Jesus vai responder, eu vos digo que não, tanto na primeira como na segunda comparação. Eu vos digo que não. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus fala dos sinais que estão ao redor e que não são que são piores do que nós, mas são sinais para que nós enxerguemos e possamos ver realmente que é tempo de nos converter, porque ele vai lembrar isso, né? Se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Nós temos muitos sinais ao nosso redor também hoje. Quantos acontecimentos que marcam a nossa vida pessoal, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. Quantas violências e problemas, meus irmãos e irmãs. E o Senhor nos fala, eis os sinais, enxerguem os sinais dos tempos, veja o que está acontecendo e procurem aproveitar para viver a vida de conversão. Eis aí o tempo, né, propício da conversão, que é o tempo da Quaresma. E conta no final a parábola da figueira, né? Justamente que o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e não encontrava figos, né? E ele diz assim ao vinhateiro, já faz 3 anos que vem procurando figos nessa figueira e nada encontro. Para que serve uma figueira ali, ocupando espaço, se não dá figos? Aí justamente o vinhateiro vai dizer, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então corta. É o tempo que nós temos. Olhemos os sinais. O Senhor quer nos conduzir da escravidão para a Terra Prometida. O novo Moisés é Jesus Cristo que assim nos conduz. Ao mesmo tempo, nós sabemos que os nossos antepassados passaram por todos esses sinais e nem sempre souberam se converter. E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a olhar esses sinais e vivemos a vida de conversão. E Jesus lembra que esses sinais estão aí no nosso dia a dia. Não que os outros sejam piores ou melhores que nós, mas são sinais que nos chamam à conversão, a aproveitarmos hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aproveitemos o hoje para buscar corresponder à graça de Deus, não é? O Senhor está nos dando esse tempo, que é o hoje. Vamos produzir frutos pela graça de Deus, de perseverança, de bondade, de fraternidade, de perdão, de vida nova. E isso através de atitudes, meus irmãos, tanto pessoais com a nossa família, tanto no nosso trabalho, como também ao nosso redor, como também através do mundo virtual, como é que nós usamos o mundo virtual. Eis aí
os sinais que nos chamam à conversão hoje, para que nós anunciemos Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa vida, nossa salvação, vida do mundo. Uma boa semana a todos vocês, meus irmãos e irmãs, e uma boa continuação da Quaresma como tempo de conversão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.